Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente falar das minhas leituras do segundo trimestre. A segunda metade do ano chegou aí, então é hora da gente olhar um pouquinho para as últimas leituras que foram feitas. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando das minhas leituras do primeiro trimestre. Eu tenho feito um pouco menos vídeos aí ao longo desses últimos... o ano passado e esse ano também. Então eu tô tentando agrupar um pouco mais as leituras para ficar vídeos, acho que mais legais e com mais conteúdos, porque a diferença de leituras, de número de leituras de um mês para outro tem variado muito, então acho que não tá fazendo tanto sentido assim fazer um vídeo específico sobre cada mês. Então eu trouxe do primeiro trimestre e agora eu vou trazer do segundo trimestre, mas provavelmente eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque ao contrário do primeiro trimestre, que eu acho que eu li 12 ou 13 livros, nesse segundo trimestre eu li 24, então o fluxo, o volume de leitura aumentou muito e eu sei que eu acabo me emocionando, entrando um pouquinho mais em cada detalhe de cada livro e vai ficar um vídeo extremamente extenso. Se o outro teve 40 minutos com 12, esse aqui vai ser basicamente um filme. Então eu vou quebrar em duas partes para deixar um pouquinho mais dinâmico, um pouco mais legal. Pelo menos é um formato que eu gosto de assistir o vídeo. Eu vou ordenar esses livros não na ordem que eu li, do que eu menos gostei porque eu mais gostei. Óbvio que é uma coisa meio subjetiva, são livros de gêneros diferentes, tamanhos diferentes, profundidades diferentes, então é bem... assim, do momento que eu olhei, e eu acho até injusto, porque as últimas leituras, elas acabam tendo um peso muito mais significativo do que as antigas, às vezes, então é meio nublado, mas é mais pra ter uma ideia, não precisa se focar exatamente esse antes desse, e funciona também um pouco mais como algumas dicas de leitura, enfim, pra vocês, caso vocês queiram. Então, vamos lá. Começando essa lista com muita dor no coração, temos A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Esse livro é um livro que eu não consigo, sinceramente, mal e mal avaliar, e é por isso que ele está na última posição aqui dessa minha lista, porque foi uma leitura que eu fiquei completamente perdida. Aqui a gente vai ter, acho que, um dos últimos, ou se não o último livro escrito pela Clarice, um pouquinho antes dela falecer. E a gente consegue ver, assim, o peso da melancolia. E eu não conheço tanto, assim, a vida da Clarice, mas eu sei que no final da vida dela, ela tava, assim, bem mais... Eu não sei se ela teve depressão, enfim. É algo que no futuro eu gostaria de ler, inclusive, algum tipo de biografia dela e tudo mais. Só que esse livro, ele é muito introspectivo, ele é muito... eu acho que muito pra frente da onde minha capacidade vai. Mas a gente vai ter aqui uma moça que a empregada dela se demite e ela vai... Basicamente a história é essa, ela vai no quarto da empregada pra ali pensar o que ela vai fazer, né? E ela acaba encontrando uma barata morta, ou ela mata a barata, já nem lembro. E ela começa a refletir sobre a vida e pensar, enfim, nossa, é uma fumaça sem fim. Pra mim, sinceramente, foi demais, não consegui. Eu li um pedaço do livro e daí parou, e daí eu troquei pro audiobook pra ver se eu conseguia. E mesmo assim, eu escutei meio no gol, minha cabeça indo e voltando, então... Eu fiquei um pouco triste porque eu gosto muito da Clarice, assim, não só... Eu já li outro livro dela só, mas como pessoa, como figura, enfim, toda escritora brasileira vai ter um pedacinho no meu coração, mesmo que eu não me identifique tanto, assim, com a escrita dela, mas no caso da Clarice eu gostei muito da Hora da Estrela, só que Paixão Segundo GH pra mim não deu, não. Eu acho que talvez futuramente, quando eu for uma pessoa mais velha, talvez a sabedoria já tenha incorporado a minha vida de leitora, se é que é isso que precisa. Quem sabe até role, mas dessa vez não deu não. Em 23º fica Os Segredos de Colin Bridgerton. Esse segundo trimestre desse ano eu comecei a ler os livros dos Bridgertons porque eu decidi assistir a série. O bafafá na internet estava muito forte por causa da terceira temporada e eu decidi dar uma chance porque eu nunca tinha exatamente entrado em contato com romances de época. E pela proposta da série, pela proposta de... Enfim, N coisas, eu decidi começar. E esse aqui é o quarto, né? Então vai aparecer os outros aí ao longo da lista. Mas o quarto livro me decepcionou muito, porque aqui a gente vai ter a história, então, do Colin e da Penélope. Acho que não é exatamente spoiler quem vai ficar com quem, né? Os casal não interessa. Mas, enfim, é interessante que é uma personagem que eu gostava muito devido à série, claramente. E o Colin, sei lá, tanto faz. Mas...
é que daí eu acho que o que foi construído na série foi muito legal, porque daí eu li o primeiro livro, assisti a primeira temporada, li o segundo livro, assisti a segunda temporada, daí li o terceiro e o quarto para ver a quarta temporada, que eu não assisti, a terceira temporada da série que eu não vi ainda, tá na fila. Mas eu achei muito ruim, achei a química do casal horroroso, achei algumas revelações aí, pra não dar spoiler pra quem não leu, mas revelações aí que acontecem nesse livro eu achei muito sem graça, muito anticlimático. Eu acho que o que me atrapalhou um pouquinho foi a construção dos personagens da série, que é muito mais bem feita, mas não só isso, todo o esquema dos anos terem passado, o jeito que o Colin age e com relação a algumas coisas relacionadas a personagem, não posso entrar muito, senão entrega. Mas, ai, achei tão xuxinho e, enfim, principalmente depois do que vieram nos primeiros 3, eu achei esse uma descida muito abrupta, assim, na série. O que me levou a não querer continuar exatamente agora a série, eu vou dar um tempo, provavelmente até sair a próxima temporada. É bem gostosa essa dinâmica de ler o livro e assistir a temporada quando a adaptação é bem feita, né? Então, como não é uma coisa assim, não, preciso saber quem que vai ficar com quem, como que vai acabar, provavelmente eu vou dar uma segurada até a série se desenvolver, mas esse foi, tipo, bem decepcionante, porque eram 2 personagens que eu achava legal e estava curiosa, mas claro, porque a série e o livro divergem muito, acho que atrapalhou um pouco, mas não só isso, acho que a qualidade mesmo da escrita, amarração, sei lá, relação entre os personagens deu uma caída bastante nesse quarto livro. Em 22º, King, aqui para representar sempre essas listas, o Apanhador de Sonhos. A minha relação com o King ultimamente tem sido um pouco mais complicada. Eu tô uma montanha russa de leituras, tem meses que tem um mês que eu tô tipo voando, lendo muita coisa, o outro eu caio lá embaixo, e os livros do King, principalmente nos meses que eu caio lá embaixo, tem sido bem difícil, porque eu já estou um pouco atrasada com o projeto, assim, já estou uns 5 meses atrasada, assim, de leituras que eu já devia estar fazendo, e são livros muito grandes, e nem sempre eu estou, nossa, que show de entusiasmo para ler, então, complica um pouquinho isso, sabe? Da parte do King, principalmente ter livros muito extensos. E, enfim, mas nada a ver. Voltou. O Apanhador de Sonhos, ele... é uma leitura assim. Sabe aquele livro que tem uma baita de uma ideia? Alienígenas chegando, quarentena numa região, porque os caras estão se desenvolvendo, o rolê é meio Guerra dos Mundos, os bichos estão chegando, mas eles não conseguem sobreviver na nossa atmosfera com todos os organismos vivos que tem aqui, tarará, daí tem um grupo de amigos que tá preso nessa região e os alienígenas, e é isso. Só que ficou muito ruim, assim, com todo respeito, ficou muito ruim, porque... ele se estende demais, é um livro que tem tipo 600 páginas, que claramente se tivesse 300, 400 no máximo, já era o suficiente. A enrolação é muito grande. E daí, outra coisa que me pegou muito forte nesse livro, que geralmente eu não me importo tanto assim, mas que me pegou muito forte foi... eu não me importava com os personagens, eles eram 4 amigos, homens, com problema. Problema white people problems, muito forte. E, sei lá, eu só não me importava com os personagens, não criei nenhum laço. E daí, quando você não tá nem aí, se o cara vai viver ou se vai morrer, perde muito a graça do que tá acontecendo. Eu gostei um pouco dessa pegada meio alienígenas do passado, tipo... a vibe meio gore, meio alien, meio bicho saindo da barriga e da bunda dos caras, então esse rolê foi legal. Mas eu acho que talvez funcione um pouco mais visualmente do que em leitura, mas eu tenho que fazer um parênteses porque, tipo, eu sou uma leitora contemporânea, né, em relação ao King, que tem aí seus 70 anos, então vibes completamente diferentes e audiovisual de terror completamente diferente. Então, eu entendo que pega muito pra ele, porque remete muito, provavelmente, o que ele via quando era criança, adolescente. Mas pra mim, em especial, deixa muito a desejar. Eu gostei muito, se eu olhar assim o plot, da onde saiu os personagens, o que aconteceu, onde eles chegaram, eu achei bem legal. O problema é a execução, e principalmente a execução super demorada. Então, por isso que ele tá aqui nesse final de lista. Em 21º, O Chamado Selvagem, que tava na minha listinha aí pros livros desse ano. Esse livro, ele foi legal, eu gostei da história, só que ele está aqui porque ele é um livro super curtinho e ele tem essa cara meio de fábula, meio de conto, então
o que que eu senti, né? Porque a gente vai ter a história de um cachorro que ele é um cachorro super... O cachorro do dono da fazenda, super mimado, tarará. Eu não lembro exatamente qual é a raça dele, mas na minha cabeça ele era tipo... Ai, sei lá. Não sei o que ele é. Mas ele é um cachorro de porte grande, peludão, assim, sei lá, meio um São Bernardo, assim, vamos chutar um aí. Não é bem isso, mas tá bom. E ele acaba sendo raptado da fazenda que ele mora pra ser vendido pra trabalhar, porque é lá no Canadá que se passa a história, né? Pra trabalhar como cachorro que puxa trenó, né? Que nem os huskies, né? Que fazem isso bastante. E, enfim, daí ele entra nessa vida aí de ser explorado, porque os coitados dos bichinhos são explorados, né? E é muito triste ao mesmo tempo, mas é muito legal ele encontrando a natureza selvagem dele. Então, essa parte é muito legal. Mas, puta, ver os cachorros ser maltratados me pega muito forte. Então, foi assim, metade da leitura, eu, tipo... Por que eu fiz isso com a minha vida? E daí a segunda metade da leitura foi legal, porque é meio que essa pegada libertação do cachorro, ou ele achando o lado mais lobo dele, digamos assim, né? Só que essa rolê, assim, meio fábula me não desmotivou, mas também não me animou muito com a história, e também quando a coisa já, sabe, tava engrenando, acabou, e foi isso. Então, não é um livro ruim, eu entendo, e deve ser muito legal outros livros, quero ler outros livros do Jack London, mas... Não é aquela coisa super marcou minha vida, então por isso que está aqui. Em 20º, os acontecimentos da Anne alguma coisa, Ernaux, vou chutar um nome, Ernaux, chutar algum nome aqui, não sei como fala o nome dela. Essa é uma leitura que eu decidi fazer porque eu crio milhões de projetos ao longo do caminho, porque quando eu não estou muito animada com... não tá rolando muitas leituras, é um momento que eu crio muitos projetos. Então, mais um projeto secundário que eu criei foi ler livros de ganhadores do Prêmio Nobel, principalmente os mais recentes. Foi uma coisa que eu tava lendo uma matéria um dia e me intrigou, assim, nossa, queria conhecer um pouquinho do trabalho das pessoas que ganharam os últimos anos. Daí eu fui fazendo uma lista de, claro, coisas que me interessam, porque também não adianta ler só por ler. E a Anne apareceu, se eu não me engano, ela ganhou em 2023. E ela escreve, então, mais relatos biográficos, assim, da vida dela. E esse, em específico, o acontecimento é um relato de um aborto que ela fez nos anos 60. Então, toda a experiência, o momento que ela estava passando, que ela estava na faculdade, que ela estava com uma pessoa que ela não necessariamente gostava muito, e ela se engravidou e ela decidiu fazer um aborto. Então, essa experiência, o livro tem umas 60, 80 páginas, não sei, porque eu acabei lendo e-book, mas é muito intenso, bom, não tenho o que dizer, é isso, né? Eu achei extremamente interessante por, primeiro, eu ser uma pessoa que sou a favor, segundo, por não entender exatamente o que é a experiência, porque eu acho que é o tipo de coisa que se você não passa, você não sabe, e cada um que passa vai passar diferente, então, assim, pelo meu ponto de vista, você nunca vai saber o que a outra pessoa passou, mas teve pontos desse relato que foram muito chocantes pra mim, principalmente o acontecimento mesmo do aborto em si, fisicamente, que eu não tinha muita ideia do que acontece. E, nossa, foi pesado, tipo, mesmo tirando toda a carga moral da história, e mesmo tirando toda a carga religiosa que muitas pessoas têm em relação a isso, olhando fisicamente pro que uma mulher passa e psicologicamente, talvez, né? Nossa, é muito errado, muito pesado. Então, é o tipo de coisa que eu acho que vale muito a pena saber o que é, porque, enfim, é um assunto que eu gosto muito de conversar, mas não sei se cabe aqui, porque a gente tá falando... Vou falar de milhões de outras leituras, mas eu acho muito interessante como, principalmente, você vê que países que liberam, né, a realização dos abortos, a taxa diminui, principalmente porque as pessoas são acompanhadas por psicólogos e tudo mais. Então, muitas mulheres que querem fazer aborto, depois do acompanhamento desistem, principalmente porque é uma experiência muito traumática e muito pesada. Então, foi, nossa, muito enriquecedor, assim, você tem que estar com a cabeça muito boa para ler esse livro, não é uma leitura, tipo, para tratar levianamente. Mas enfim, muito interessante, enriquecedor, e fiquei feliz por conhecer um pouquinho do trabalho da Anne. Em 19º, Corações de Atlântida, que é um livro que não tem publicação aqui no Brasil, está por fora, né, do Stephen King. Essa leitura foi uma leitura que eu gostei, não vou dizer que eu desgostei, vão ser aí, acho que dá pra encaixar basicamente como uma novela e 4 contos.
assim, uma novela, um conto maior, ou 2 novelas e um contos menores. Assim, é meio... Enfim. Elas estão relativamente conectadas, porque alguns personagens que aparecem no primeiro conto vai aparecer no segundo e vice-versa, assim, que vem pra frente. Eu gostei das histórias como coisas à parte, foi uma experiência relativamente bem legal, assim. Só que o meu problema com essa história é que a conexão entre elas é uma coisa que é legal e te incentiva e tudo mais, só que o que me atrapalha, na verdade, mais é o tamanho delas, porque o primeiro conto, a primeira novela, ela é metade do livro, aí a segunda novela é um pouco, sei lá, né, uns 30% do livro, sei lá, e os outros vão ficando muito pequenos. Então, a conexão que você tem com o primeiro é uma coisa, a conexão que você tem com o segundo é outra, então você se importa de formas diferentes com a história ao longo da passagem do livro. E isso me desmotivou muito, por quê? Porque no final os contos são curtinhos e você já não tá se importando muito. E daí, tipo, pra mim, eu terminei o livro com aquele gosto de meio azedinho, assim, porque o meu coração mesmo ficou mais com as histórias do começo. Então, basicamente foi isso, mas, sei lá, é uma história que não fede, não cheira. Inclusive, as adaptações do King, eu estou devendo várias aqui, porque eu parei de fazer, eu acho que Na Espera de um Milagre, que foi leitura de junho do ano passado. Então, eu tô um pouquinho travada porque eu preciso escrever 2 resenhas que faltam e enfim, começar a de novo destrinchar as resenhas aqui, porque eu gosto de falar do King, não tem jeito. Em 18º, Uma Farsa, eu sempre esqueço o nome, Uma Farsa de Amor na Espanha, alguma coisa assim. Foi um livro que eu me diverti um pouco lendo, eu acho legal. Aqui a gente vai ter uma protagonista que é a irmã dela, ela mora nos Estados Unidos, a irmã dela na Espanha vai casar, e a família dela tudo, ela precisa casar também, e ela não quer ir pro casamento da irmã desacompanhada, um clássico. E daí ela acaba que o colega de trabalho / futuro chefe dela vai topar de fingir ser o namorado dela. Eu peguei pra ler esse livro porque ele é muito parecido com um filme que eu gosto muito, que é... esqueci o nome do filme, Muito Bem Acompanhada. Então, me lembrou muito. E o livro prometia ter umas cenas hot legais. Então, eu peguei. Foi legal, eu gostei do desenvolvimento da personagem, gostei da... principalmente, não é tipo um super aprofundamento, mas tem um pouco de discussão sobre a mulher no mercado de trabalho, como ela é vista, como as ações delas repercutem muito mais forte do que ações de homens. Essa parte eu gostei legal. Também gostei do casal, não vou dizer que eu desgostei. As cenas hot também entregam bem. Mas tem uns momentos no livro que ele começa a ficar muito cansativo, muito xoxo. Principalmente quando eles já estão na Espanha lá, começa... uma enrolação sem fim. E também a protagonista às vezes tem aquelas, né... sai do ar assim, completamente, umas reações muito exageradas ou pouco exageradas, sabe? Enfim, vocês entenderam. Reações que não condizem com o momento que ela tá passando. E, enfim, assim, foi uma leitura divertida, porque passou o tempo, foi logo no momento que eu não tava vindo de uma fase que eu não lia muito, então eu comecei a me animar a ler, então ficou, assim, um saborzinho legal, mas não posso dizer que é lá um dos meus super, sabe, indicações de leituras em geral. 17º, O Visconde que Me Amava, que é o Bridgerton 2, que vai trazer aqui a história do Anthony e da Kate. Foi uma leitura que eu gostei bastantinho, assim, achei bem legal quando eu li. Só que ao longo do tempo ela foi ficando mais, sabe, aqui a gente vai ter o clássico cara... rolê dos antigos, né? Ele queria muito casar com a irmã e daí ele se apaixona pela outra irmã. Esse é basicamente o rolê. Eu gostei quando eu li, eu achei a Kate uma personagem um pouco mais com personalidade, um pouco mais à frente do seu tempo e tudo mais. E as leituras dos Bridgertons, em geral, são leituras muito curtas. O livro tem 280 páginas e você lê assim, você quer saber o que vai acontecer. É uma leitura para matar e tranquilamente em 2 dias, se você tiver disposição e tempo. Eu gostei da história, gostei do desenrolar, só que o negócio deles, aquela, sabe, lenga-lenga de gosta, mas não pode ficar junto. Não gosta, por que não pode ficar junto? Porque... sei lá, alguém vai ficar magoado, aquela coisa assim, muito, né, enrolaçãozinha. Depois, quando eu assisti a série, acho que piorou a minha impressão, porque a série, ela enrola ainda mais que o livro, né, pelo menos o livro você lê rapidinho, a série, ela dá aquela puxada no tempo.
E, ai, esse negócio de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, principalmente da série, me estragou um pouco da minha memória afetiva por essa história, por esse casal. Assim, não acho que a química deles é legalzinha, eu acho que os eventos do livro, principalmente, são bem legais. Mas, assim, se for olhar principalmente dos outros que eu li, esse é minha terceira favorita até agora. Então, ele tá aqui por isso. 16º, Ninféias Negras, que foi um livro que eu li por indicação do Paulo Hatz, eu acho. Daí eu li junto com a minha amiga Érica. E nós fomos lendo e criando teorias e pensando o que podia acontecer, quem que era, o que não era. É um livro que eu gostei, ele é bem fora do padrão, acho que por trazer justamente um escritor francês, eu acho que ele sai daquela fórmula que a gente já conhece de thrillers, né? Aqui a gente vai ter uma cidadezinha que aconteceu um assassinato e a gente vai acompanhar essa investigação desse assassinato. Tem uma particularidade dessa cidadezinha que foi a cidade onde viveu Claude Monet, né? Que é um pintor super famoso e ele pintou muitas das telas dele inspirados em paisagens daquele lugar. E a gente vai, então, acompanhar essa investigação, só que do ponto de vista de 3 mulheres, que é uma senhorinha, uma professora da escola e uma menininha. Então, e é muito legal, o plot twist dessa história é muito bacana, a sacada dele é muito legal. Só que, eu não sei, tem aquela coisa, aquela aura de você não tá exatamente se divertindo. E não é aquela coisa, quero terminar o livro, quero saber o que aconteceu. Sabe, seria legal terminar. Aquela coisa. Então, ele foi bom. E eu acho que ele tem muitos pontos por originalidade, principalmente da história. Mas não sei, acho que, sei lá, a escrita, a forma de leitura não conversou comigo no momento que eu tava lendo e só foi uma leitura estranha e que, sabe, quando eu terminei não fiquei, fiquei, tá bom, terminei, ainda bem, mais um livro e segue em frente. Então, por isso que ele tá aqui mais ou menos nessa classificação. Em 15º, se eu não falei errado o número, esquece. Hell House, do Richard Matheson. Gosto muito da escrita do Richard Matheson. Gostei muito de ler Eu Sou a Lenda. Acho que muito, muito, muito bom. Bem diferente da adaptação. E tava animada pra ler Hell House. Eu acabei tentando ler ele em inglês, porque tava na pira de fazer a leitura em inglês. Mas acho que não foi lá uma super, ultra boa ideia. Ele é um livro... Não é tão antigo assim, mas ele tem algumas, sabe? Algumas barreiras aí do vocabulário um pouco mais antigo. E é muita descrição, porque a gente vai falar aqui de um grupo que vai investigar uma casa mal assombrada e provar que existe realmente assombrações. E a coisa degringola muito rápido. Enfim, eu gostei muito, achei as cenas de terror muito boas. Achei as cenas de terror bem construídas e não esperava até que fosse um terror tão assombrações, mais olhando para o mundo contemporâneo. Achei que ia ser uma coisa bem mais sugestiva, ou um terror mais psicológico, então gostei bastante, achei as cenas bem da hora. Só que os personagens são meio detestáveis, assim, também é outro rolê do você não gosta muito de ninguém, então em terror, suspense, que as pessoas estão correndo perigo e você não se importa muito com elas, perde um pouco a graça, assim, sabe? Mas achei muito legal, é um livro curtinho também, tem umas 300 e pouquinhas páginas. Achei um clássico ali de Casa Assombrada muito bem feitinho, então fica aí minha dica, tipo, com essas restrições você tem que ir meio preparado, mas achei muito legal, o desenvolver das coisas, o final também muito legal, então, já quero ler mais coisas do Richard Matheson. Em 14º, O Planeta dos Macacos, outro livro fininho aí que eu decidi ler porque ia sair a adaptação no novo filme, acho que é o 4º filme da série do Planeta dos Macacos mais recente, e eu acabei não assistindo o filme, um clássico, eu leio o livro, não assisto o filme. Eu sei que não tem nada a ver, mas enfim, eu li só porque eu tava no mood e eu tinha na estante, falei, já vamos entrar no mesmo clima e vamos ler. Gostei muito, aquela pegada ficção científica mais clássica, claro. Definitivamente não é um rolê, nossa, você vai super se divertir, porque isso pega muito de ficção científica antiga, né? É muito mais sobre a sugestão, é muito mais sobre os personagens, é muito mais sobre aquela experiência angustiante pra te impactar mesmo. Então, acho que Planeta dos Macacos tem muito disso, me lembrou muito, sei lá, a Guerra dos Mundos, a Ilha do Dr. Moreau, que não é a ficção científica que a gente vê hoje de tiro, porrada, nave, lá. É uma coisa mais assim, o personagem sofrendo naquela coisa meio distópica, né? Mas achei muito legal, achei o plot muito bacana, né? Os caras são 3 cientistas que vão viajar
pra outra galáxia e eles acabam caindo num lugar onde, né, os macacos dominam e os homens são subordinados. E, enfim, muito legal o plot, muito interessante, mesmo já sabendo, né, do que ia acontecer, porque eu já sabia, não de ter assistido a adaptação, mas já sabia o que ia acontecer. Mas eu achei legal e, por ser um livro curtinho, acho que é uma experiência que vale bastante a pena. Então, mais pelo, acho que, brilhantismo da história do que exatamente pela execução, Planeta dos Macacos tá aqui. Como vocês já podem ver, aqui já tem livros que eu gostei, né? É só porque teve livros pra frente que eu gostei mais. Por isso que esses últimos apareceram. E o 13º foi um livro que eu gostei bastante, que é Verity, da Colleen Hoover. É o primeiro Colleen Hoover que eu li. Eu, sinceramente, nunca tive muita vontade de ler os livros dela, nem muito interesse. Mas decidi ler esse porque, na verdade, eu escutei o audiobook que estava disponível no Audible, e daí falei, vou ver a experiência de ler um thriller, escutar um thriller, né, porque eu nunca tinha escutado. E foi muito interessante, tanto que eu vendi pra Erika, falei, você tem que ler, porque você tem que surtar comigo. Eu gostei muito da história, aqui a gente vai ter uma moça que ela vai ser contratada para continuar a escrever os livros de uma autora muito famosa, ela é uma autora desconhecida, né? E essa vai continuar os livros dessa autora famosa que está acamada devido a um acidente. E ela vai acabar indo pra casa dessa mulher, né, junto com o marido e com o filho, pra continuar, e a coisa começa a ficar sinistra, né. Eu gostei muito da escrita, achei muito legal o jeito que a Colleen escreve, e esse livro em específico, a forma que ela escreveu, funciona muito bem. Tem alguns problemas com a história, claramente, tem algumas pontas soltas, algumas coisas que, sabe, mas o que mais me pegou, assim, é realmente, principalmente a parte do manuscrito, famoso manuscrito. E me pegou muito legal, assim, achei muito interessante o jeito que ela te faz ficar com muita raiva, né, da personagem, do manuscrito, a forma, as descrições e a frieza, eu achei muito genial, achei muito legal. O rolê de você não saber nada do que tá acontecendo, você não sabe em quem você confia. Tem momentos que você desconfia de todo mundo que aparece na história e tá sempre o que aconteceu, o que tá acontecendo, quem tá correndo perigo, quem não tá, quem que é o bom, quem que é o mal. E eu gosto muito dessa história, gosto muito dessa ideia da sugestão do você ficar perdido junto com o personagem ao longo da história. E para um thriller isso é essencial, né? Eu gostei do final, gosto de finais abertos e sugestivos, então eu gosto bastante, acho que funcionou muito pra mim. Claro que tem algumas coisas que se contradizem, se você for olhar muito a fundo e tudo mais, mas gosto muito da ideia dos dois possíveis finais e acho que os dois funcionam legal, então... pra mim foi uma boa experiência, acho que ela mandou muito bem escrevendo. Eu não sou, nossa, leio thriller absurdamente muito, assim, mas acho que a relação mulheres, maternidade, que o livro traz, tudo isso associado, livros, escritores, acho que pra mim foi muito legal e funcionou super bem. Então, galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Vou parar por aqui na minha lista e vou continuar num vídeo separado, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. A gente se vê então na semana que vem.